Eu continuo ouvindo coisas extraordinárias a respeito dos pedágios. E eu acho extraordinário pelo seguinte: lá em 1996, 97, quando se estava tratando desse assunto, eu comentei tantas vezes, escrevi tantas vezes na coluna sobre a minha inconformidade, sobre a forma como estava sendo feito tudo aquilo. E eu ouvi de pessoas até teoricamente inteligentes: tá louco, imagina, o pedágio é bom, porque esse pedágio nas emissoras de rádio, televisão, uma defesa assim intransigente do pedagiamento das rodovias, porque era a única saída, etc. e tal. Eu nunca me posicionei contra pedágio. Eu acho que o pedágio até é um mal necessário, de repente mas não daquele jeito que estavam fazendo. Fixando já de cara, na época, R$3 o pedágio, 14 avaliações de índices para se fixar os aumentos que teriam que ser anuais. Hoje, se tivesse sido feito tudo aquilo que estava nos contratos, não houvesse a renegociação, a bidirecionalidade, nós estaríamos pagando 18 pila, por aí, uma passagem por um pedágio. Devia estar por aí, pelo que eu mais ou menos imagino. Agora, o que é estranho é que, como as concessionárias de rodovias não estão mais pagando o patrocínio, elas não têm mais interesse em ser amiga da mídia, então agora os caras estão dizendo: pô, esses contratos foram um crime, porque foram mal feitos, porque não é um absurdo. Porque... Agora, depois que eles pararam de receber a grande imprensa gaúcha deixou de receber dinheiro de patrocínio de concessionário, agora eles estão achando ruim? Eu achei ruim isso antes de assinarem os contratos. E escrevi isso, e até houve concessionário que queria patrocinar minha coluna no semanário. Eu não aceitei, não estou à venda por pouco dinheiro. 5 milhões de dólares, vamos começar a conversar. Meu amigo, mas eles se vendem mais barato, né? Fazer o quê? Enfim, então aí os pedágios, levantaram-se várias cancelas, deverão retornar cobrando menos e com o dinheiro reinvestido. Não vai para o bolso de determinadas pessoas aí, toda essa arrecadação. Aliás, vocês vão ver o que vai acontecer com o desequilíbrio econômico-financeiro. Eles porque queriam renovar os contratos para continuar tendo desequilíbrio econômico-financeiro. Eles são muito, mas muito engraçados. Eu me divirto um monte com eles. Eu me divirto também ouvindo os grandes comentaristas econômicos desse país aqui, que trabalham em redes de televisão, em os grandes jornais, revistas, etc., se lê o que eles escrevem, aí dá vontade de pegar, voltar para a faculdade, chegar lá, devolver o diploma, rasgar na frente deles, chamar os professores e dizer para eles: escuta, o que vocês me ensinaram? Como é que esses gênios que nós temos na mídia econômica de hoje estão dizendo que nós estamos numa crise terrível, que tem que aumentar juros, que tem que ter recessão, desemprego, não sei o quê, porque a inflação está fora de controle. Eles, os mesmos que comentavam lá em 2002, 99, 2000, 2001 e 2002, quando o Brasil quase quebrou 3 vezes, porque deu um trecozinho na Rússia, no México, lá no país lá da Ásia, paísinho, a Indonésia, por exemplo, o Brasil quase quebrou 3 vezes a inflação e foi entregue em 2002 com 12,5%. O juro estava a 26% ao ano. E aí foi caindo. Mas espera um pouquinho. Por que eles estão reclamando e querendo aumento de taxa de juros? E o governo cedeu. Aumentou já 0,75%. Isso dá 30, 40 bilhões ao ano de juros pagos a mais para as famílias, que são as grandes investidoras nos títulos do governo, os bancos, os banqueiros que patrocinam grandes programas de televisão. Anúncios de revistas e jornais. Aliás, eu até não entendo o porquê que o governo e estatais colocam bilhões anualmente exatamente nesses jornalões, revistonas e redes de televisão que passam o tempo todo criticando, malhando, distorcendo fatos e mesmo assim recebem uma fortuna do governo. Estranho isso. Dá a impressão que eles gostam de apanhar. Gostam de apanhar. O mote agora é fazer mais pressão ainda para que o dólar aumente mais.
Claro que querem que o dólar aumente mais. Vai aumentar o custo do Brasil um monte. E aí sim, nós vamos ter dificuldades, com certeza. Eles estão torcendo para o pior. Esses que vocês leem, ouvem, os grandes entendidos da economia brasileira. Que barbaridade. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse ver isso. Os interesses, que nem dizia o Brizola, se sobrepujando aos interesses da população. É isso que está se vendo hoje na grande imprensa, regiamente remunerada, com interesses escusos. E pior que tudo que tem a pequena imprensa, que repica isso tudo. Leem e acham que aquilo ali é o axioma e repicam. Que coisa impressionante. Que paísinho a gente escolheu para viver, né, meu amigo? Pois é. Benito Muros, esse é o nome da fera. Benito Muros. Ele diz que pode ser criada lâmpada que nunca queima. Aliás, tem uma, ele cita isso na reportagem, que lá na Califórnia tem uma lâmpada que já está acesa há 111 anos e não queima. Aí ele foi ameaçado de morte, adivinha por quem? Adivinha por quê? Aí ele está defendendo a tese de que nós temos que fazer as coisas sem aquele obsoletismo programado. Os mais antigos devem lembrar daquelas velhas geladeiras, tem muitas ainda até hoje funcionando perfeitamente, sem nunca ter visto um técnico na vida. Se construía máquina de lavar, que durava um monte, dura a vida inteira. Mas aí tinha que se fazer as coisas, começou a se produzir em alta escala, tinha que se fazer as coisas com vencimento programado. Dura tanto tempo e acabou, vai para o saco, tem que trocar, comprar outra, não vale mais a pena consertar. Ele está querendo lançar no mercado a lâmpada que nunca queima. Não sei se ele vai conseguir antes de ser morto. Ameaça de morte ele já recebeu. Capitalismo selvagem não permite esse tipo de coisa. Imagina só. Enfim. E falar em coisas fajutas, vocês têm acompanhado essas informações, essas notícias que são transmitidas pelas grandes redes de televisão? Por exemplo, aposentadorias por invalidez de uns vagabundos sem vergonha ligados à política? Em compensação, uma senhora que está lá, que se vê que não consegue mais nem andar, o INSS nega a aposentadoria por invalidez. Aqueles outros lá, eu estou inválido para ser deputado, mas eu posso ser presidente da Câmara de Vereador do Recife. E o cara está solto, meu amigo. Ele ainda está solto. Isso aqui, esse país não tem um mínimo de seriedade. E aí tem que ouvir alguém dizer que está certo. Aí o cara fala que nem tudo o que é legal, o que é imoral é ilegal. Brasil, meu Brasil brasileiro. É assim que funcionam as coisas nesse país. Querem mais uma? Agora 4.000 e não sei quantos magistrados vão receber retroativo o auxílio alimentação. Hein? Uma? Executivo, Legislativo e Judiciário. Eles recebem auxílio alimentação. Espera um pouquinho. E o detalhe não é só esse. Pode ficar bravo comigo, não estou preocupado, tá? É que eu sou parte do povo, e o povo ouve, vê isso aí, não tem como ele dizer, então eu estou dizendo aqui, atendendo ligações que eu recebo, assim, em infindável número. Tem cara que trabalha no outro lado da rua e vai receber auxílio alimentação. E esses mesmos corneteiam o Bolsa Família. Pobres, miseráveis, que só ganham o suficiente para comer do governo, é uma redistribuição de renda que está sendo imitada por grandes outros países capitalistas, e esse corneteio. E tem mais, tem casos assim do Legislativo, Executivo, Judiciário, que os caras recebem auxílio alimentação, mas saem para qualquer lugar aí, tem diária de viagem. Peraí. Como? Ele sai de manhã, volta de tarde e recebe diária de viagem. Para que se ele tem um vale alimentação, o auxílio alimentação? Mas corneteiam o Bolsa Família. Mas pobre tem que morrer de fome, né? É por aí a coisa. Olho vivo, o cavalo não desce escada, meu amigo. Atenção com os interesses que nós temos por trás de tudo isso.
Ninguém vai reclamar agora que vai faltar dinheiro para saúde, para educação, tá? 300 e tantos milhões que vão ser pagos de atrasados desse tipo de verba. Quantas diárias recebem os legislativos, os executivos e o judiciário, até o próprio Supremo Tribunal Federal, indevidamente, escandalosamente, sem nenhum retorno para a população que paga isso? Mas questionam o Bolsa Família. Aliás, você podia ir lá na Secretaria de Ação Social da Prefeitura, de Bento, por exemplo, e se informar quantas pessoas recebem o Bolsa Família em Bento. Para quem não sabe, o Bolsa Família só é pago através de um cadastro feito pelas 5.000 e tantas prefeituras que tem no país. Não é o governo que chega e não, peraí um pouquinho, vou dar lá para o seu Antônio Friso, porque ele tem olhos azuis. Não, não é assim. A prefeitura de cada município é responsável para dizer para o governo quem está em estado de miséria que deva receber o Bolsa Família. E tem gente que se aproveita disso e mete a mão no dinheiro público usando dinheiro do Bolsa Família. É brabo, cara. É só a gente se informar. Tem uns imbecis na internet que ainda dizem, não, agora eu tenho que, não precisa mais trabalhar, agora se ganha o Bolsa Família. Eu fico impressionado para ver até que ponto chega a idiotice e a imbecilidade das pessoas. Elas não sabem, não vão procurar informações. E repicam, repassam, acham que estão certas. Vão se informar, vejam bem como é que... Se tem falcatrua no Bolsa Família, tem sim, senhor. Falcatrua que é proporcionada pelas prefeituras, por funcionários da prefeitura. Eles têm a obrigação de conferir e checar, mas com frequência, os que recebem o Bolsa Família, para ver se mudou aquele status quo daquela família, porque ela deve continuar recebendo. Aquela história também do auxílio reclusão, que está na Constituição Federal, artigo 201. Aliás, eu acho que a Constituição Federal, como o Código de Trânsito Brasileiro, deve ter 0,0001% da população que leu. Mas se acham sabedores e falam um monte de bobagens, com auxílio reclusão, com Bolsa Família. Impressionante isso, inacreditável. É uma forma de tripudiar com a inteligência das pessoas. É só ver aquela história do Ossos do Socialismo que a revista Veja publicou. Eles descobriram uma forma de chamar todo mundo de idiota quando publicaram aquela matéria. E eu tenho lido essa semana um monte de gente indignada, que leu aquela matéria e se sentiu também ofendida na sua inteligência. Mas foi a Veja, o grande panfleto político partidário nacional, que até está sendo esculachado agora, até por meios de comunicação do exterior. Vamos procurar se informar melhor das coisas, viu? Senão a gente pode pagar mico. Futebol foi, nesse final de semana, uma coisa. O Grêmio já me convenceu, agora tenho certeza definitiva que o problema do Grêmio não é técnico, o problema do Grêmio é time. Esse time do Grêmio, que foi cantado em prosa e verso no início do ano, porque agora, contratamos grandes jogadores e tal, só que grandes jogadores não formam um time. E o Grêmio precisa ter um time, como qualquer clube precisa ter um time à altura. Eu acho que o Grêmio não tem time. E não vai a lugar nenhum com esse time que tem. Tem que contratar gente que entre e queira jogar. Ou então bota a gurizada da base lá. Pelo menos eles vão jogar com vontade. Vão jogar suando a camisa, ralando a bunda, se for preciso. Com um esforço e dedicação, que foi o que não se viu em todo o semestre esse time do Grêmio, que não é time para mim. É apenas um grupo de alguns bons jogadores. Lamentável. Eu estou chateadíssimo de ter que dizer isso, mas me convenci que o problema nosso pode botar o técnico que quiser, o Filipão, ou pode botar o Muricy, o Mano, o Mourinho, o Pepe Guardiola, bota quem quiser. Não vai fazer esse time jogar, porque não tem vontade de jogar. Tem gente que está lá dentro e não tem vontade de jogar. Esse é o problema. Eles ganham muito. Esse é o grande problema do futebol brasileiro. E ontem o Internacional perdeu por não é uma caricatura de time de futebol. O Bahia não existe. Simplesmente não existe.
foram demitidos, mandaram embora 16 jogadores durante a semana, fizeram uma faxina, aí amontoaram 11 caras lá e botaram em campo e ganharam do Internacional. Mas o que é isso? O Internacional tem uma folha de pagamento que paga os salários atrasados do Bahia e mais o salário até o fim do ano, assim como o Grêmio. Quer dizer, e perde o jogo? Meu Deus do céu, a que ponto está chegando o futebol do Rio Grande do Sul? Ridículo, uma vergonha o que eu vi no fim de semana, no jogo do Grêmio e no jogo do Internacional. Lamentável. Quarta-feira o Grêmio joga contra o Vitória, na Arena. E o Internacional joga contra a Portuguesa. Será que eles têm time para ganhar desses dois monstros do futebol brasileiro? Esses bichos papões? Pois é, né? E domingo que vem tem a seleção brasileira contra a França na Arena. Acredite se quiser. Vai ser o primeiro jogo na Arena, 6 meses depois de inaugurada, que vai ser jogado no domingo à tarde. Parece mentira. Mas o Noveletão, esse campeonato do Ruralito, não colocou nenhum jogo na Arena para domingo de tarde. No Campeonato Brasileiro, olha, eu não sei quando é que vai ter um no domingo à tarde. Sinceramente, não sei. Mas o jogo da seleção vai ser domingo à tarde. Inédito, fantástico, extraordinário. Isto é o futebol brasileiro e seus dirigentes. Eu volto amanhã, meu amigo. Um abraço. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br